Amém? Nossa intenção é fazer esse encontro e fazer outros encontros lá na Chácara Água, que a gente fazia antigamente e que era uma bênção, assim, Deus agir, e vai agir nesse também poderosamente, e a gente vai fazer o grupo de jovens crescer muito mais aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então conto com os irmãos, dia 25 agora desse mês, nós vamos fazer o nosso encontro com Deus. E Deus vai operar grandes maravilhas. A semana que vem nós teremos um grupo de jovens aqui. Tá? A gente está conversando com alguns pastores aí para vir ministrar a palavra do Senhor. Estava certo para um pastor vinho abençoado mesmo, só que ele esqueceu de um aniversário de 15 anos para isso, ano que vem, ele pediu para desmarcar e remarcar, na verdade. Mas a gente está vendo outro pregador para estar vindo. No dia 18 vai estar o pastor Eleandro aqui, da Igreja Templo da Família, e ele vai trazer um grupo de jovens e vai ser uma bênção. No outro final de semana já vai ser um encontro com Deus. No outro final de semana já vai ser Santa Ceia de novo. E assim nós vamos indo, cooperando para que a igreja cresça, para que a igreja seja estabelecida na cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Então eu quero que você aplaude o Senhor Jesus e bem forte agora. Glórias a Deus. Amém? Vamos à palavra. A palavra do Senhor, dentro desse contexto que nós estamos inseridos aqui em João 6, nós temos que entender e interpretar que, aleluia, João, o discípulo de Jesus que escreveu este evangelho especificamente, o evangelho dele não é um evangelho feito para somente judeus. A história e a forma como ele conta a história de Jesus em seu livro não é para que somente aqueles que já tinham um conhecimento de Jesus olhassem para a história e soubessem da história. Mas o livro de João é um livro evangelístico. O livro de João é um livro que mostra a beneficência de Deus, que mostra as maravilhas de Deus na terra. Tanto que no livro de João ele cita apenas 7 milagres públicos de Jesus. E um desses milagres nós vamos hoje tratar nesse culto, nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele começa a ganhar jovens para a sua missão na terra, quando ele começa a captar discípulos, e esses discípulos começam a seguir ele, e começam a ver a sua palavra, e começam a praticar a sua palavra, e começam a entender a palavra que Jesus estava pregando, não somente seguindo ele por maravilhas, por sinais ou por milagres, mas seguindo Jesus por aquilo que ele era, pela presença dele na terra, como Filho de Deus, reconhecendo que ele era o Messias, que ele era o único que podia salvar o povo. Esses discípulos agora começam a andar com Jesus, e uma multidão começa a andar junto com Jesus. E como Jesus, ele estava com uma multidão já começando a cercar a vida dele, ele começa a ensinar esses discípulos para que eles também pregassem o evangelho dele, para que não somente ele operasse milagres, mas também através da vida dos seus discípulos houvesse milagre na terra, naquele lugar. Aleluia. Preste atenção, Jesus ele não quer que o poder esteja somente sobre as mãos dele para que haja um milagre na vida de alguém, mas quando ele olha para discípulos e ele vê que as pessoas que estão junto com ele são verdadeiramente discípulos, ele distribui do poder que há nele sobre a vida deles, e através deles acontecem outros milagres. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para os discípulos, preste atenção, eles querem, eles estão dispostos, irmãos, Glória a Deus. a ter uma pequena fagulha do poder de Jesus sobre a vida deles. Glória. Jesus, ele faz uma convocação. Jesus, ele não faz um convite somente, mas ele convoca. É diferente.
Nós temos hoje, atualmente, a seleção brasileira, onde tem o dia certo da convocação, né, Guilherme? E quando você é convocado para a seleção brasileira, você já assinou lá no contrato do teu time que se você for convocado, você não pode dizer não e você tem que ir. E aí, então, você tem que abandonar o time que você está jogando. Geralmente você está jogando bem, porque senão você não seria convocado para a seleção brasileira. E aí você deixa o time. Você deixa o time, às vezes, numa situação que ele está precisando muito de você. E você vai lá honrar a camisa amarela do Brasil para tentar jogar e ganhar o jogo que precisa ser ganho. É assim que funciona na vida dos jogadores. Eles deixam tudo. Eles deixam família, eles deixam os afazeres do time, eles deixam o seu técnico, eles deixam tudo que estava programado para aquela situação do time. Muitas vezes estão dentro de um campeonato, muitas vezes estão num momento de decisão, muitas vezes o time está ruim, mas aquela pessoa está jogando bem no time, mas quando ela é convocada, ela tem que sair. E ele sai daquele lugar, vai para um lugar de treinamento, e nesse lugar de treinamento ele tem um entrosamento com os outros jogadores, e ali eles fazem uma concentração desses jogadores para tentar entrosar e fazer um bom time. E aí então esse time, depois que ele está bem entrosado, depois que ele está bem treinado, aí então ele vai para a jogada final. Aí então ele vai para o jogo oficial. E lá no jogo oficial, geralmente aqueles que são convocados pela primeira vez, eles dão o sangue, eles dão a alma deles, eles dão tudo naquele jogo. Por quê? Né, Tim? Porque o sonho de um jogador é ele ser campeão pelo Brasil, é ele fazer um gol com a camisa amarelinha. O sonho de um jogador é ele ter êxito, é ele chegar lá em cima, é ele ser reconhecido como o melhor. Então quando dá uma oportunidade para ele, quando dá uma chance para ele, ele não diz não, ele vai. Ele só não vai se ele se machucar. E quando nós olhamos para Jesus, por que eu trago esse exemplo? Jesus, ele convoca 12 discípulos, irmãos. Uma oportunidade está sobre a mesa agora, Marcão. Uma oportunidade. Jesus fala, está aqui as credenciais de vocês. E eu escolho 12. E vocês 12 vão operar milagres e maravilhas em meu nome, porque o mesmo poder que está sobre mim, agora eu dou sobre vocês. Aleluia, Jesus. E quando nós olhamos para aqueles discípulos, eles não são discípulos que eram doutores da lei, eles não são discípulos que eram homens ricos, eles não são pessoas que eram pessoas famosas, eles não são pessoas que estavam preparadas em oração, em batalha, eles não são pessoas que estavam já esperando isso acontecer na vida deles, né? Não. Quando você olha para aqueles discípulos, a gente olha para homens que são pescadores, que são, acima de tudo, pecadores, que são jovens, que não têm a lei, não têm uma formação acadêmica na vida deles. São pessoas sem dinheiro, são pessoas pobres, são pessoas humildes, são pessoas que ao olhar dos outros, irmão, olham pessoas ignorantes, mas são esses que Jesus escolhe. Aleluia. Para uma missão, Jesus. E a missão era pregar o amor de Jesus e trazer cura e milagre aos enfermos. Essa era a missão. Aleluia. E aí então eles começam a agir, começam a pregar. E aonde eles passavam, os milagres de Jesus também passavam junto com eles. Porque Deus estava na mão, Deus estava na vida deles e nas mãos deles quando eles tocavam sobre as pessoas. Aleluia. Você está entendendo? Quando nós nos colocamos à disposição de verdade, nos posicionamos de verdade diante de Jesus, Ele nos usa. Porque quando nós nos colocamos à disposição de Jesus, nós estamos saindo da nossa disposição. Preste atenção. Quando eu me posiciono diante dele, eu não estou mais na minha posição, eu estou na posição dele, à disposição dele,
do Senhor. Ou seja, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não